Há quem acredite que nossos melhores capítulos já foram escritos, e que, a partir de certa idade, resta apenas folhear páginas antigas. Eu também pensei assim. Mas, assim como as árvores renascem a cada estação, descobri que nossa história pode ganhar novos parágrafos, basta aceitarmos virar a página. Meu nome é Maria Elisa, tenho 67 anos, e hoje vou contar para vocês a história de como descobri que a vida pode começar de novo, mesmo quando pensamos que já passou da nossa hora. Sabe, eu sempre acreditei que ser mãe era sinônimo de sacrifício. Durante 40 anos, desde que meu Renato nasceu, eu abri mão de sonhos, de vontades, de pedaços de mim mesma para construir a vida que eu achava que ele merecia. Professora de história por vocação, aposentada por direito, mas mãe por eternidade, ou pelo menos era isso que eu pensava. Nossa casa em Belo Horizonte não era grande nem luxuosa, mas tinha algo que dinheiro não compra: história. Cada tijolo foi assentado com as mãos calejadas do meu falecido marido, João. Cada azulejo da cozinha foi escolhido por nós dois numa tarde de sábado no centro da cidade. As azaleias da varanda foram plantadas quando Renato fez 5 anos e disse que queria flores cor-de-rosa como as da casa da vovó. 42 anos morando no mesmo lugar. 42 anos acordando com o cheiro de café e o barulho dos vizinhos se preparando para mais um dia. Dona Cida, que mora na casa ao lado há 30 anos, sempre dizia: Maria, você tem sorte, hein? Filho único, bem-sucedido, que cuida da senhora. E eu sorria, orgulhosa, concordando com a cabeça. Renato sempre foi um menino inteligente, mas inquieto. Na escola, as professoras reclamavam que ele não prestava atenção, que estava sempre pensando em outras coisas. Eu defendia meu filho como uma leoa defende seu filhote. Ele é criativo, eu dizia. Ele vai longe na vida. E de certa forma, não estava errada. Aos 38 anos, ele se tornou um corretor de imóveis de sucesso, casado com a Patrícia, uma mulher bonita e bem vestida que sempre me cumprimentava com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas o que é ser bem-sucedido, não é mesmo? Para mim, durante todos esses anos, sucesso era ver meu filho feliz. Quando ele precisou de dinheiro para começar no mercado imobiliário, eu vendi as joias que o João me deu no nosso casamento. Quando ele queria impressionar clientes importantes, eu emprestava a casa para jantares e reuniões. Quando ele e a Patrícia quiseram viajar para a Europa na lua de mel, eu paguei metade da viagem com o dinheiro que estava guardando para reformar o telhado que gotejava no meu quarto. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso agora, ele sempre dizia quando eu mencionava alguma necessidade da casa. Depois a gente resolve. O importante é que a senhora está bem. E eu realmente acreditava que estava bem. Até aquele sábado de março que mudou tudo. Era uma tarde típica de outono em Belo Horizonte. O sol estava morno, perfeito para cuidar das plantas. Eu estava na varanda, regando minhas azaleias, que já não eram mais cor-de-rosa, mas um branco delicado que eu havia aprendido a amar, quando ouvi o barulho de motor pesado na rua. Olhei para cima e vi 2 caminhões de mudança estacionando na frente da minha casa. Meu coração disparou. Será que algum vizinho estava se mudando? Mas não, os caminhões estavam bem em frente ao meu portão. Foi então que vi o carro do Renato dobrando a esquina. Ele desceu com a Patrícia, ambos vestidos como se fossem para algum compromisso importante. Ela estava usando um vestido verde que eu nunca tinha visto, e ele uma camisa social azul que eu mesmo tinha passado a ferro na última vez que eles vieram jantar aqui em casa. Mãe? Renato me chamou da calçada, com uma voz que eu não reconheci. Era mais alta que o normal, como se ele quisesse que todo mundo da rua ouvisse. A senhora pode descer aqui, por favor? Desci os 3 degraus da varanda ainda segurando o regador, com o coração batendo cada vez mais rápido. Dona Cida tinha aparecido na janela da casa dela, assim como os vizinhos do outro lado da rua. Sentia os olhares curiosos, aquela sensação estranha de quando você sabe que alguma coisa não está certa. O que está acontecendo, meu filho? Perguntei, tentando manter a voz calma. Renato trocou um olhar com a Patrícia antes de responder. Ela assentiu com a cabeça, como se fosse um sinal combinado.
Mãe, eu e a Patrícia conversamos muito sobre isso. A senhora está ficando mais velha, essa casa está grande demais para a senhora sozinha. Não é seguro uma mulher da sua idade morando numa casa dessas. Eu piscava, tentando entender onde ele queria chegar. Mas filho, eu moro aqui há 42 anos. Conheço cada canto desta casa, cada vizinho desta rua. Exato, mãe. 42 anos. Está na hora de mudar, de viver algo novo. Patrícia tinha se aproximado e falava com aquele tom condescendente que eu detestava, como se estivesse conversando com uma criança. Encontramos um apartamento lindo para a senhora, no centro da cidade. Pequeno, mas aconchegante. Perfeito para uma pessoa só. Foi quando eu vi os homens da mudança descendo do caminhão com caixas e fita adesiva. Tudo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo nada fazia sentido. Vocês vieram me tirar da minha casa? A pergunta saiu num fio de voz, como se eu não conseguisse acreditar no que estava perguntando. Renato suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa que não queria tomar o remédio. Mãe, não seja dramática. Ninguém está tirando a senhora de lugar nenhum. Estamos apenas reorganizando as coisas. Reorganizando? Minha voz estava ficando mais alta, e eu sentia que os vizinhos prestavam ainda mais atenção. Esta é a minha casa, Renato. A casa que eu construí com seu pai, onde você cresceu, onde eu criei você. E é exatamente por isso que ela precisa ser preservada. Patrícia interrompeu, sorrindo como se fosse me dar uma boa notícia. Uma casa como esta, neste bairro, é um investimento valioso. Não pode ficar nas mãos de uma pessoa que não entende do mercado imobiliário. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Investimento? Renato percebeu que a coisa tinha saído do controle e tentou amenizar. Mãe, a senhora sabe que eu trabalho com imóveis. Sei o valor real das coisas. Esta casa pode nos dar uma estabilidade financeira que a senhora nem imagina. E o apartamento que encontramos para a senhora é muito melhor para a sua idade. Tem porteiro, tem elevador. Eu não quero porteiro nem elevador. Explodir pela primeira vez na vida diante dos meus vizinhos não estava nos meus planos, mas as palavras saíram antes que eu pudesse controlá-las. Eu quero a minha casa. Eu quero as minhas azaleias. Eu quero acordar ouvindo o barulho dos passarinhos no quintal que eu e seu pai fizemos juntos. Dona Cida tinha saído de casa e estava parada no portão dela, com os braços cruzados. Seu José, do outro lado da rua, estava na calçada fingindo que varria a entrada, mas prestando atenção em cada palavra. A vizinha do final da rua, que eu conhecia de vista há décadas, estava na janela com a filha adolescente. Mãe, por favor, não faça cena. Renato estava claramente constrangido. Todo mundo está olhando. E foi nesse momento que eu entendi. Ele não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com a imagem dele. Com o que os vizinhos iam pensar. Com o que isso poderia afetar os negócios dele no bairro. Ah, agora você está preocupado com o que os vizinhos vão pensar? Minha voz saiu mais seca do que eu pretendia. Não deveria ter pensado nisso antes de chegar aqui com o caminhão de mudança sem nem ter a decência de conversar comigo primeiro? Patrícia revirou os olhos discretamente, mas eu vi. Depois de tantos anos observando adolescentes rebeldes na sala de aula, eu sabia reconhecer desprezo quando via. Tia Maria. Ela sempre me chamava de tia, nunca de sogra. A senhora está sendo muito dramática. É só uma mudança de casa. Pessoas da sua idade fazem isso o tempo todo. Pessoas da minha idade? Senti o sangue subir à cabeça. Você tem 35 anos, Patrícia. Eu tenho 67. Quando você chegar na minha idade, vai entender o que significa ter que deixar a casa onde construiu uma vida inteira. Renato fez um gesto impaciente. Mãe, por favor. Os homens da mudança estão esperando. Eles têm outros compromissos hoje. Foi então que eu percebi. Ele não estava pedindo minha opinião.
Ele estava me informando sobre uma decisão que já havia tomado. A mudança não era uma sugestão, era uma ordem. Olhei para os homens da mudança, que pareciam constrangidos com a situação. Olhei para os vizinhos, que observavam com uma mistura de curiosidade e pena. Olhei para meu filho, que evitava meu olhar, e para minha nora, que checava as unhas como se estivesse entediada. E então eu senti. Não sei como descrever exatamente o que senti naquele momento. Era como se algo que estava adormecido dentro de mim há muito tempo tivesse despertado. Uma mistura de raiva, tristeza, decepção e algo mais. Algo que eu não sentia há tanto tempo que tinha esquecido como era. Dignidade. Esperem aqui, falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu já volto. Caminhei para dentro da casa, subindo os 3 degraus da varanda que eu havia descido minutos antes como uma mulher completamente diferente. Meus pés conheciam cada tábua do piso, cada degrau da escada. Fui direto para o escritório, aquele cantinho que o João tinha montado para mim quando eu estava fazendo o mestrado, há 30 anos. Na gaveta da escrivaninha, atrás das canetas e dos clipes de papel, estava o envelope que eu havia guardado ali na semana anterior. Meu testamento, que eu havia atualizado depois de uma conversa com a advogada do Sindicato dos Professores sobre planejamento sucessório. Peguei o envelope e respirei fundo. Lá fora, eu podia ouvir Renato conversando com os homens da mudança, provavelmente explicando que a mãe estava tendo um momento difícil, mas que logo tudo se resolveria. Voltei para a varanda, descendo os degraus pela segunda vez naquela tarde. Mas desta vez, era uma mulher diferente quem descia. Não sabia ainda exatamente quem era essa mulher, mas sabia que não era mais a mesma de 10 minutos atrás. Renato, chamei, e ele se virou com um sorriso de alívio no rosto, provavelmente pensando que eu havia aceitado a situação. Pronto, mãe. Sabia que a senhora ia entender. Eu tenho uma coisa para você, interrompi, estendendo o envelope. Considerando que você está tão preocupado com o futuro desta casa, acho que você deveria saber exatamente o que vai acontecer com ela. Ele pegou o envelope com curiosidade, e Patrícia se aproximou para ver do que se tratava. É meu testamento, expliquei, em voz alta o suficiente para que todos na rua pudessem ouvir. Acabei de atualizar na semana passada. Achei que era importante deixar tudo muito claro sobre o que vai acontecer com meus bens quando eu não estiver mais aqui. O sorriso de Renato se alargou. Ele trocou um olhar triunfante com a Patrícia, como se isso confirmasse que ele estava certo sobre a mudança. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso agora. Não, filho. Eu preciso sim. Peguei uma caneta no bolso do avental e abri o envelope. Principalmente considerando que você está tão interessado no valor de investimento desta casa. Assinei meu nome na última página do documento, bem ali na calçada, com todos os vizinhos observando. Minha assinatura nunca tinha sido tão firme. Pronto, falei, fechando o envelope e entregando para Renato. Agora você pode ficar tranquilo sobre o futuro da casa. Quando eu morrer, você vai saber exatamente o que vai acontecer com ela. Renato guardou o envelope no bolso da camisa, sorrindo com uma confiança que me deu vontade de chorar. Ele realmente acreditava que eu havia deixado tudo para ele. Depois de uma tarde como aquela, ele ainda acreditava que eu premiaria o comportamento dele. Obrigado, mãe. A senhora fez a coisa certa. Olhei para ele, para Patrícia, para os homens da mudança que esperavam instruções, para os vizinhos que observavam toda a cena. Senti a humilhação subir pela garganta, mas junto com ela veio algo que eu não sentia há muito tempo, uma estranha sensação de alívio. Agora eu vou pegar minhas coisas, anunciei. Podem começar a embalar o resto. Subi para o quarto, peguei a mochila que eu usava quando viajava com o grupo da terceira idade da igreja, e coloquei ali dentro apenas o essencial, algumas roupas, meus remédios, a foto do casamento e um caderno onde eu anotava receitas e pensamentos. Quando desci, os homens da mudança já estavam embalando a louça da cozinha. Renato orientava onde cada coisa deveria ir, como se fosse o novo dono da casa. Mãe, o apartamento está mobilado. A senhora não vai precisar de quase nada.
Eu sei, filho. Coloquei a mochila no ombro e caminhei até a varanda. Toquei nas pétalas das azaleias brancas uma última vez. Cuide bem delas. Elas gostam de água pela manhã, nunca no sol forte do meio-dia. Claro, mãe. Pode deixar. Eu sabia que ele não faria nada disso. Eu sabia que as azaleias morreriam em poucos meses, que o quintal viraria depósito de material de construção quando ele começasse a valorizar a casa para vender. Mas naquele momento, eu precisava acreditar que alguma coisa do que eu amava naquela casa seria preservada. Fechei o portão pela última vez, com o clique da fechadura ecoando como um ponto final na frase mais longa da minha vida. Tia Maria, Patrícia me chamou, com uma falsa preocupação na voz. A senhora tem certeza de que vai ficar bem? Podemos dar uma carona até o apartamento. Não, obrigada. Eu vou ficar na casa da dona Cida hoje à noite. Amanhã eu vejo o apartamento. Caminhei até o portão da vizinha, que já estava aberto me esperando. Dona Cida me recebeu com um abraço apertado e um olhar de indignação direcionado ao meu filho. Pode ficar aqui o tempo que precisar, Maria. Esta casa sempre foi sua segunda casa mesmo. Do portão da Dona Cida, eu vi os homens da mudança entrando e saindo da minha casa, carregando caixas e móveis. Vi Renato organizando tudo com a eficiência de quem está fechando um negócio importante. Vi Patrícia tirando fotos da fachada da casa, provavelmente para postar nas redes sociais. E de repente, pela primeira vez em muitos anos, eu sorri. Não um sorriso de felicidade, mas um sorriso de quem acabou de entender uma piada que demorou muito tempo para compreender. Dona Cida, falei, ainda observando meu filho supervisionar a mudança. Você pode me emprestar um caderno e uma caneta? Eu tenho algumas coisas para escrever. Asterisco asterisco roteiro de storytelling emocional, segunda parte asterisco asterisco. Naquela primeira noite na casa da Dona Cida, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na cama de solteiro do quarto de hóspedes, com um caderno emprestado no colo, tentando colocar no papel tudo o que estava sentindo. Mas as palavras não vinham. Era como se 40 anos de submissão tivessem criado uma barreira entre meus sentimentos e minha capacidade de expressá-los. Pela janela, eu podia ver minha casa. As luzes estavam acesas em todos os cômodos, e eu via vultos se movimentando lá dentro. Renato tinha decidido dormir lá, para cuidar das coisas, segundo ele disse para a Dona Cida quando ela perguntou se ele não ia para casa. Cuidar das coisas. Como se eu fosse incapaz de cuidar das minhas próprias coisas durante 67 anos de vida. Foi então que me lembrei dos diários. Desde os 20 anos, eu tinha o hábito de escrever algumas páginas antes de dormir. Nada muito profundo, apenas um registro do dia, dos pequenos acontecimentos, dos sentimentos que eu não sabia expressar de outra forma. Eram dezenas de cadernos, guardados numa caixa de sapatos no alto do armário do quarto. Será que Renato iria embalar aquilo sem nem olhar? Será que minha história de 40 anos viraria lixo para ele? Na manhã seguinte, ainda antes do sol nascer completamente, eu bati na porta da minha própria casa. Renato atendeu de pijama, com cara de quem tinha dormido mal. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui tão cedo? Esqueci algumas coisas importantes no quarto. Posso pegar? Ele hesitou por um momento, como se estivesse pensando se deveria me deixar entrar na casa onde eu havia morado a vida inteira. Claro, mãe. Mas seja rápida, por favor. Os homens da mudança voltam às 8 para terminar. Subi as escadas como uma ladra na minha própria casa. O quarto estava de cabeça para baixo, com caixas por todos os lados. Consegui alcançar a caixa de sapatos no alto do armário e a levei para o banheiro, onde tranquei a porta. Abri a caixa e peguei o primeiro caderno que encontrei. Era de 1985, quando Renato tinha 3 anos. Folheei as páginas amareladas até encontrar uma entrada que me chamou a atenção. 15 de setembro de 1985, hoje o João me disse que conseguiu uma promoção no trabalho. Finalmente vamos ter dinheiro para reformar a cozinha.
Mas o Renato ficou doente na escola e precisei faltar na reunião de pais dos meus alunos. Às vezes eu sinto que estou perdendo pedaços de mim mesma, mas depois olho para o sorriso dele e penso que vale a pena. Peguei outro caderno, de 1995. 3 de março de 1995, o Renato passou no vestibular para administração. Estou tão orgulhosa. Ele disse que quer comemorar com os amigos, que não precisa da mãe por perto. Eu entendo, claro. Mas preparei um bolo do jeito que ele gosta e ficou aqui na cozinha, só esperando. Acabei comendo sozinha, vendo televisão. Outro caderno, de 2008. 12 de junho de 2008, o João morreu há 2 anos, e eu ainda não me acostumei com o silêncio desta casa. O Renato disse que vai me visitar mais, agora que tem o próprio negócio. Mas ele sempre parece com pressa quando vem aqui. Hoje ele ficou apenas 15 minutos, bebeu um café e disse que tinha um cliente importante para atender. Às vezes eu tenho a impressão de que sou apenas mais uma obrigação na agenda dele. Lágrimas caíam nas páginas antigas enquanto eu lia. Era como se eu estivesse conhecendo uma mulher que eu havia esquecido que existia. Uma mulher que duvidava, que questionava, que se sentia sozinha. Uma mulher que eu tinha silenciado durante décadas em nome do amor maternal. Mãe? Está tudo bem aí? A voz de Renato do outro lado da porta me fez esconder rapidamente os cadernos de volta na caixa. Já estou saindo, filho. Desci as escadas com a caixa embaixo do braço, fingindo que era apenas mais uma lembrança sentimental que eu queria levar. O que é isso, mãe? Apenas alguns cadernos antigos. Receitas, anotações de aula, nada importante. Renato assentiu distraidamente, já pensando em outras coisas. Para ele, minha história realmente não era nada importante. De volta à casa da dona Cida, passei os próximos 3 dias lendo cada página daqueles cadernos. Era como assistir a um filme da minha própria vida, mas de uma perspectiva que eu havia esquecido. Cada sacrifício, cada renúncia, cada momento em que eu havia colocado as necessidades do Renato antes das minhas próprias necessidades. E então, no 4º dia, algo mudou. Eu estava lendo uma entrada de 2015, quando Renato havia pedido dinheiro emprestado para comprar o apartamento onde ele e Patrícia moram hoje. 25 de outubro de 2015, emprestei os últimos 15 mil reais que tinha na poupança para o Renato. Ele prometeu devolver em 6 meses, mas eu sei que não vai conseguir. Não tem problema, é para isso que serve o dinheiro de uma mãe, não é? Mas confesso que estava guardando esse dinheiro para fazer uma viagem para o Nordeste. Sempre quis conhecer as cidades históricas de Pernambuco, por causa do meu amor pela história. Talvez no próximo ano. Fechei o caderno e percebi que estava tremendo. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva limpa, clara, que eu não sentia há muito tempo. Levantei da cama, peguei a lista telefônica e procurei o número da Defensoria Pública. Às 9 horas da manhã seguinte, eu estava na fila para ser atendida. A advogada que me atendeu se chamava doutora Fernanda, uma mulher jovem, de uns 30 anos, que me ouviu com atenção e indignação crescente. Dona Maria Elisa, a senhora tem certeza de que não assinou nenhum documento transferindo a casa para seu filho? Tenho certeza absoluta. A escritura ainda está no meu nome. E a senhora tem alguma cópia desta escritura? Tenho. Está guardada no cofre do banco. Então vamos buscar este documento. Porque o que seu filho fez pode ser considerado constrangimento ilegal e até violência patrimonial contra idoso. 2 horas depois, estávamos no banco, abrindo o cofre onde eu guardava os documentos importantes. A escritura estava lá, intacta, com meu nome em destaque. Mas havia algo que eu não lembrava. Doutora Fernanda, o que significa esta cláusula aqui? Apontei para um parágrafo no final do documento que eu nunca tinha prestado atenção. Ela leu com atenção e sorriu. Dona Maria Elisa, isso aqui é uma cláusula de inalienabilidade temporária. Significa que a casa não pode ser vendida sem o consentimento expresso de ambos os proprietários originais. Como seu marido faleceu,
a senhora é a única que pode autorizar qualquer transação. Isso quer dizer que mesmo que a senhora tivesse assinado algum documento dando a casa para seu filho, ele não poderia vender sem sua autorização. E considerando que a escritura ainda está no seu nome, ele não pode fazer absolutamente nada com o imóvel. Saí da defensoria com uma pasta cheia de documentos e o coração batendo forte. Mas não era medo. Era uma mistura de excitação e determinação que eu não sentia há décadas. Naquela tarde, liguei para o escritório do Renato. Alô, mãe? Como está se adaptando ao apartamento? Renato, eu preciso falar com você. Pode vir aqui na casa da dona Cida? Mãe, estou muito ocupado hoje. Não pode ser por telefone? Não, filho. Precisa ser pessoalmente. É sobre a casa. Ele chegou uma hora depois, visivelmente irritado. Patrícia veio junto, como sempre. Pronto, mãe. Estou aqui. O que é tão urgente? Mostrei a pasta com os documentos. Eu fui à Defensoria Pública hoje. Descobri algumas coisas interessantes sobre a escritura da casa. A expressão de Renato mudou instantaneamente. Mãe, a senhora não deveria estar se preocupando com essas coisas. Deixa que eu cuido dos papéis. Não, filho. Eu quero cuidar dos meus próprios papéis. E descobri que há uma cláusula na escritura que impede qualquer venda sem meu consentimento. Patrícia e Renato trocaram um olhar que eu não consegui decifrar. Mãe, isso não faz diferença. A senhora já assinou o testamento deixando tudo para mim. Ah, sim. O testamento. Sorri pela primeira vez em dias. Você leu o testamento, Renato? Não, mãe. Achei que seria desrespeitoso. Que pena. Porque se você tivesse lido, saberia que eu deixei a casa para uma organização que cuida de mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renato ficou pálido, e Patrícia se levantou da cadeira bruscamente. Como assim, tia Maria? Exatamente como vocês ouviram. Depois da demonstração de carinho que vocês me deram no sábado passado, eu decidi que meu patrimônio seria mais bem aproveitado ajudando mulheres que realmente precisam de um lar. Mas mãe... Renato estava claramente desesperado. A senhora não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Eu tenho direitos. Claro que você tem direitos, filho. Você tem direito ao meu amor, ao meu carinho, ao meu cuidado. Mas você perdeu o direito ao meu patrimônio quando decidiu que eu era apenas um obstáculo no caminho do seu sucesso financeiro. Patrícia estava vermelha de raiva. Isso é vingança. A senhora está fazendo isso por vingança. Não, Patrícia. Isso é justiça. 40 anos de sacrifício merecem um final mais digno do que ser expulsa da própria casa como um animal. Renato tentou uma última cartada. Mãe, eu sei que a senhora está magoada. Mas podemos conversar, resolver isso em família. Família? Interrompi. Família é quem se importa com o nosso bem-estar, não com o nosso patrimônio. Família é quem nos respeita, não quem nos humilha em público. Eles saíram da casa da dona Cida sem dizer mais nada. Pela janela, eu os vi entrando no carro, com Patrícia gesticulando nervosamente e Renato passando as mãos pelo cabelo. 3 dias depois, chegou a primeira notificação judicial. Renato estava contestando o testamento, alegando que eu não estava em plenas faculdades mentais quando o assinei. Segundo o documento, uma mulher da minha idade que tomava decisões tão irracionais claramente precisava de um curador para proteger seus interesses. Eu ri quando li. Pela primeira vez em 40 anos, eu estava tomando decisões baseadas no meu próprio interesse, e meu filho achava que isso era sinal de insanidade. A segunda notificação veio uma semana depois. Renato estava pedindo interdição judicial, querendo ser nomeado meu curador legal. Segundo o advogado dele, eu era uma pessoa idosa vulnerável, sendo influenciada por terceiros a tomar decisões que prejudicavam minha família.
Foi então que a doutora Fernanda sugeriu que eu passasse por uma avaliação psiquiátrica completa. Dona Maria Elisa, vamos provar que a senhora está mais lúcida do que muita gente metade da sua idade. O exame foi realizado por uma equipe multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, neurologista e assistente social. Passei 3 dias fazendo testes, respondendo perguntas, resolvendo problemas. No final, o laudo foi categórico: a examinada apresenta plena capacidade mental, excelente memória e absoluta lucidez para tomar decisões sobre seus bens e sua vida. Mas a melhor parte veio quando os vizinhos souberam do que estava acontecendo. Dona Cida foi a primeira a me oferecer apoio. Maria, eu estou há 30 anos observando como você se sacrifica por esse menino. Se você quiser, eu vou no tribunal contar tudo o que eu vi. Seu José, que sempre foi homem de poucas palavras, bateu na porta uma tarde e disse: Dona Maria, eu estava lá no sábado quando seu filho fez aquela baixaria. Se precisar de testemunha, pode contar comigo. Em 2 semanas, eu tinha 8 vizinhos dispostos a testemunhar sobre minha lucidez e sobre o comportamento do Renato. Pessoas que me conheciam há décadas, que sabiam da minha história, que haviam presenciado anos de dedicação maternal e que ficaram chocadas com a ingratidão do meu filho. A audiência foi marcada para 1 mês depois. Renato chegou com um advogado caro, terno novo e a expressão de quem tinha certeza de que ia ganhar. Patrícia estava ao lado dele, vestida como se fosse para um evento social. Eu cheguei com a doutora Fernanda, meu vestido azul marinho mais bonito e uma pasta cheia de documentos que provavam não apenas minha sanidade mental, mas também 40 anos de sacrifício não reconhecido. O juiz, um homem de uns 50 anos, ouviu primeiro o advogado do Renato. Ele falou sobre filhos preocupados, decisões irracionais e influências externas prejudiciais. Depois foi a vez da doutora Fernanda. Ela apresentou o laudo psiquiátrico, os depoimentos dos vizinhos e uma cronologia detalhada dos eventos que levaram à minha decisão. Meritíssimo, ela disse, esta não é uma mulher com problemas mentais. Esta é uma mulher que finalmente acordou para o fato de que respeito não é opcional, nem mesmo dentro da família. O juiz pediu para eu falar por último. Levantei da cadeira, olhei para Renato e Patrícia, e disse: Vossa Excelência, eu criei meu filho com muito amor, muito sacrifício e muita dedicação. Abri mão de sonhos, de viagens, de oportunidades para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Quando ele se tornou adulto, continuei ajudando sempre que ele precisava. Nunca neguei nada a ele. Nunca coloquei meus interesses antes dos dele. Até que, numa tarde de sábado, ele apareceu na minha casa com um caminhão de mudança e me expulsou como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. Ele não me consultou, não me respeitou, não considerou meus sentimentos. Apenas decidiu que eu era um obstáculo para os planos dele. Então eu decidi que se ele não valoriza a mãe que tem, talvez outras mulheres valorizem o lar que eu posso oferecer. Não é loucura, Vossa Excelência. É dignidade. O juiz negou o pedido de interdição. Mais que isso, ele determinou que Renato pagasse as custas do processo e ainda emitiu uma medida protetiva me garantindo o direito de voltar para minha casa quando eu quisesse, sem interferência dele. Saí do tribunal com a cabeça erguida. Pela primeira vez em 40 anos, eu havia ganhado uma batalha que realmente importava. Mas a história estava longe de terminar. 2 semanas depois, a repórter de um jornal local me procurou. Alguém havia passado a informação sobre o caso para ela, e ela queria fazer uma matéria sobre violência patrimonial contra idosos. Dona Maria Elisa, a senhora autoriza a publicação da sua história? Pensei por um momento. Expor minha família publicamente não era algo que eu jamais imaginei fazer. Mas quantas mulheres da minha idade estavam passando pela mesma situação em silêncio? Autorizo. Mas com uma condição, que a matéria sirva para alertar outras famílias sobre a importância de respeitar os idosos. A matéria foi publicada numa quinta-feira, com o título Professora aposentada doa casa para a ONG após ser expulsa pelo próprio filho. Em 2 dias, a história estava sendo compartilhada nas redes sociais, comentada no rádio e discutida nos grupos de WhatsApp do bairro. Renato me ligou desesperado.
Mãe, a senhora está destruindo minha reputação. Meus clientes estão cancelando contratos. Eu não destruí nada, filho. Eu apenas contei a verdade. Se a verdade está prejudicando você, talvez seja a hora de refletir sobre suas atitudes. Mas mãe, eu sou seu filho. Como a senhora pode me expor assim? Da mesma forma que você me expôs na frente dos vizinhos naquele sábado. A diferença é que eu contei a verdade, e você contou mentiras. Ele desligou o telefone. Foi a última vez que conversamos durante 2 meses. Nesse meio tempo, eu finalmente conheci a ONG que seria beneficiada pelo meu testamento. Chama-se Recomeço Dourado, e foi fundada por uma assistente social que trabalha com mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Dona Maria Elisa, ela me disse durante nossa primeira conversa, sua doação vai permitir que 5 mulheres tenham um lar seguro e digno. Mulheres que, como a senhora, precisam de uma nova oportunidade. Conheci algumas dessas mulheres. Dona Alzira, de 72 anos, que foi expulsa de casa pelos genros depois que a filha morreu. Dona Conceição, de 68, que perdeu a casa num golpe aplicado por um neto. Dona Palmira, de 71, que foi abandonada pelos filhos quando ficou doente. Cada história era um soco no estômago. Mas também era uma confirmação de que minha decisão estava certa. Na semana seguinte à publicação da matéria no jornal, minha rotina mudou de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Pessoas que eu nunca tinha visto começaram a me cumprimentar na rua, algumas me abraçavam, outras apenas sorriam com respeito. Recebi cartas de mulheres de várias partes do Brasil, contando histórias parecidas com a minha, agradecendo por eu ter tido coragem de dar voz ao que tantas sentem e não conseguem dizer. Na casa da Dona Cida, o telefone não parava de tocar. A ONG Recomeço Dourado ganhou doações, voluntários e, principalmente, visibilidade. A diretora, Dona Marlene, me convidou para participar da reforma da minha antiga casa, agora oficialmente destinada a abrigar mulheres idosas que precisavam de um recomeço digno. No primeiro dia de reforma, entrei na casa com um misto de nostalgia e esperança. As paredes estavam descascadas, o cheiro de tinta fresca misturava-se ao perfume das azaleias que, surpreendentemente, ainda resistiam no jardim. Dona Marlene me entregou um par de luvas e um pincel. Aqui, Maria Elisa, cada detalhe vai ter sua mão. Esse lugar vai ser símbolo de acolhimento e respeito. Trabalhei ao lado de voluntários de todas as idades. Pintamos paredes, lixamos móveis antigos, plantamos novas flores no quintal. Cada canto da casa ganhou um novo significado. O antigo quarto do Renato virou uma biblioteca comunitária, o escritório do João, uma sala de convivência. No quintal, construímos um canteiro de ervas para as futuras moradoras cuidarem. Durante as semanas de reforma, conheci melhor as mulheres que iriam morar ali. Dona Alzira, sempre com uma piada pronta, me ajudava a plantar mudas de manjericão. Dona Conceição, silenciosa, passava horas organizando os livros doados. Dona Palmira, apesar das dores nas pernas, fazia questão de preparar café para todos. Aos poucos, percebi que não era apenas a casa que estava sendo transformada. Eu também mudava. A raiva foi dando lugar a um sentimento de pertencimento, de utilidade. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que minha experiência de vida era valorizada, que meu tempo e minha história tinham importância. Renato, por outro lado, sumiu do bairro. Soube por vizinhos que ele estava enfrentando dificuldades financeiras. Os clientes antigos desconfiaram dele após a repercussão do caso, e alguns negócios importantes foram cancelados. Patrícia, segundo Dona Cida, passou a evitar até o salão de beleza da esquina, com medo dos olhares e comentários. Apesar de tudo, não desejei o mal do meu filho. Meu coração de mãe ainda doía ao pensar nele, mas agora eu conseguia enxergar que amor não é submissão. Que proteger demais também é uma forma de impedir o outro de crescer. No dia da inauguração da casa, acordei antes do sol. Escolhi meu vestido preferido, aquele azul marinho que usei no tribunal, e prendi os cabelos com o broche que ganhei do João no nosso aniversário de 30 anos de casados.
Quando cheguei à porta da casa, vi uma multidão de vizinhos, voluntários, jornalistas e, principalmente, as 5 moradoras que dali em diante chamariam aquele lugar de lar. Dona Marlene me chamou para cortar a fita inaugural. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era emoção, orgulho, a sensação de finalmente estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. No discurso, olhei para cada rosto ali presente. Vi Dona Cida sorrindo com lágrimas nos olhos, seu José acenando do portão, as novas moradoras segurando as mãos umas das outras. E, do outro lado da rua, vi Renato parado na calçada, com as mãos nos bolsos, o olhar perdido. Por um instante, nossos olhos se encontraram. Não havia mais raiva, apenas uma tristeza resignada e, talvez, um pedido silencioso de perdão. Respirei fundo e falei. Quando meu filho tentou me tirar desta casa, achei que estava perdendo tudo. Mas descobri que, às vezes, é preciso perder para se reencontrar. Essa casa não é só tijolo, cimento e lembrança. É símbolo de luta, de renascimento, de respeito. Hoje, ela deixa de ser apenas minha para ser de todas nós, mulheres que aprenderam, mesmo tarde, que limite também é afeto. Amor não é submissão. Quem não reconhece nosso valor perde o direito de fazer parte da nossa história. Que cada canto desta casa seja um lembrete de que experiência de vida não se descarta. Ela se compartilha, se multiplica, se transforma em dignidade. Aplausos preencheram o quintal. Dona Alzira me abraçou forte, Dona Conceição chorava baixinho. Senti o peso dos anos se dissolver no ar, como se cada aplauso apagasse um pouco da dor do passado. Depois da cerimônia, sentei na varanda com as novas moradoras. Tomamos café, rimos de histórias antigas, planejamos as próximas festas. Pela primeira vez, não senti falta de nada. Nem da casa antiga, nem do papel de mãe sacrificada. Eu era, finalmente, dona de mim. Renato foi embora sem falar comigo naquele dia. Mais tarde, recebi uma mensagem curta: desculpa, mãe. Não entendi o que você fez, mas espero que um dia eu consiga. Respondi apenas: te amo, filho. Quando quiser conversar, estarei aqui. Mas agora, preciso cuidar de mim. Os meses passaram. A casa virou referência no bairro, modelo para outros projetos de moradia digna. Recebi convites para palestras, entrevistas, rodas de conversa. Descobri que minha voz tinha valor, que minha história podia inspirar outras mulheres a romperem o ciclo de silêncio e submissão. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima, cada noite mal dormida, cada sacrifício valeu a pena, não porque fui recompensada, mas porque aprendi a me respeitar. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Que dignidade não se negocia, se conquista. E se você, que está ouvindo minha história, também sente que chegou tarde para recomeçar, saiba, nunca é tarde. O verdadeiro patrimônio de uma mulher madura é a força de reescrever o próprio destino. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.